vídeo de hoje vamos falar de Petrobras e preço dos combustíveis. O que isso vai impactar no seu bolso acionista, nos seus dividendos. É isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E eu trouxe aqui um convidado especial. Estou com o Adriano Pires, que é um dos maiores especialistas do setor elétrico, de óleo e gás, fundador da CBIE, já foi inclusive indicado para ser presidente da Petrobras. No passado, a Petrobras seguia a paridade internacional, entrou um novo governo que criou uma nova política de preços. O que isso significa para o consumidor, para o acionista? Como é que está o preço hoje nas bombas em relação ao preço internacional? Olha, Thiago, vamos contar um pouquinho de história, né? Esse assunto defasagem de preços de gasolina, diesel, ele começa a tomar importância no governo da presidente Dilma, né? Por quê? Porque naquela ocasião você deixou a defasagem crescer muito, né? Teve momentos onde gasolina e diesel estavam 40% mais baratos no Brasil, ou 50% no mercado internacional. Isso provocou, na época, um rombo gigante no caixa da Petrobras, né? Você fala aí de um rombo de 40, 50 bilhões de dólares. E lembra que também outra herança do governo Dilma foi deixar a Petrobras com uma dívida de 120 bilhões de dólares. Então, a partir desse momento, todo mundo começou a prestar mais atenção nessa questão da defasagem de preços, né? Porque é uma questão importante, né? Porque quando você fica com o preço muito defasado, primeiro você prejudica a Petrobras e o acionista, né? Porque ela perde receita, né? Como foi o caso extremo, né? No governo da presidente Dilma, né? Segundo, você também acaba dando um sinal errado para as energias renováveis, né? Então, no governo da presidente Dilma, além do rombo que você fez no caixa da Petrobras, você praticamente, quer dizer, fez um estrago, né, gigante no setor de etanol, né? Uma série de usinas quebraram, entraram em recuperação judicial, né? Porque o etanol ele concorre diretamente com a gasolina, né? Apesar de você misturar etanol anidro na gasolina, mas tem um etanol hidratado que você faz, você compete diretamente com a gasolina. Então, defasagem é uma coisa, né? Ruim, porque você, volta a repetir, além de prejudicar o acionista da Petrobras, a empresa hoje, Petrobras, uma das maiores receitas que ela tem é vendendo gasolina e diesel, né? E a refinaria, então, fica com uma margem negativa. Na realidade, o que ocorre é como a Petrobras é uma empresa integrada, o que acontece? O EIP, né, o segmento de exploração e produção, vende o barril do petróleo a um preço de mercado internacional para o refino, né, que é o outro segmento da empresa. E o refino, quer dizer, vende esse derivado usando um preço menor de petróleo. Então, quando você olha o balanço da Petrobras, o prejuízo dessa operação está sempre no refino, né? O refino é que está subsidiando o preço final. Aí, quando você vem o governo Temer, né, o governo Temer começa a querer corrigir isso, né? Então, ele passa a adotar na política de preços a tal da paridade de importação. Por que é paridade de importação? Porque o Brasil é importador de diesel e de gasolina. Se nós fôssemos exportadores, a paridade era a paridade de exportação. A diferença é que a paridade de exportação tira o frete, né? Mas como nós somos importadores, começou a fazer a paridade de importação até para recuperar o caixa da Petrobras, que a empresa estava completamente, não tinha nem balanço, não tinha disciplina de capital nenhuma. Então você começou então a fazer esse preço no mercado internacional e deu uma crise no governo Temer. Todo mundo está lembrado que, em função do preço do barril ter aumentado, você teve uma greve dos caminhoneiros, a famosa greve dos caminhoneiros, que foi questionando, né, inclusive o preço do diesel, que estava afetando muito a remuneração deles em função da paridade de importação. Isso aí ocasionou, inclusive, a queda do Pedro Parente, né? Pedro Parente sai da presidência da Petrobras, só para contextualizar como é importante essa coisa de preço, né? Aqui no Brasil, né? No mundo inteiro é uma coisa tranquila, tá? Países desenvolvidos, o preço da gasolina é igual ao preço do arroz, do feijão, do carro, mas aqui não, aqui é uma comoção nacional, quando se fala de preço de gasolina e preço de diesel. Bom, o Pedro Parente sai, mas você continua com a paridade de importação, né? E não ajustando o preço com prazos pequenos, o Pedro Parente ele chegou a quase ajustar o preço diariamente, né, de um dia para o outro, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o preço ele é ajustado todo dia, em função lá do barril do petróleo, né? Aqui no Brasil é barril e câmbio, né? Porque lá nos Estados Unidos não tem câmbio, que é dólar, né? Então você vê a gestão do Ivan Monteiro, ainda no governo Temer, e ele manteve a paridade de importação, isso quer dizer que dando um delay maior, tipo reajusta a cada 30 dias, enfim,
para tentar amenizar um pouco essa história. Começou muito a discussão na época de você criar um fundo de estabilização de preço, né? Para você poder, porque esse fundo seria uma maneira de você não repassar para o consumidor volatilidades grandes que possam ocorrer, por exemplo, como ocorreu no governo Bolsonaro, a guerra da Ucrânia, né? Onde o preço do petróleo foi para mais de $100. Mas essa discussão ela teve no Congresso, mas não consegue prosperar, porque o recurso que você tem que colocar nesse fundo é gigante, né? Então ele acaba sendo uma política meio assim inviável. Não faz sentido também você ter fundo para hoje, no momento de transição energética, você criar fundo para combustível fóssil, né? Então tem toda essa discussão em torno disso. Bom, veio o governo Bolsonaro, governo Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras, você continuou também com a paridade de importação. Essa paridade de importação foi um dos mecanismos importantes para recuperar a Petrobras daquela situação de governo Dilma, de dívida de 120 bilhões. Né? Além da paridade de importação, você teve também venda de ativos, privatizações, redução de custos, etc. Mas essa variável foi muito importante e ajudou a uma recuperação rápida, sabe, Thiago? Por quê? Porque também o governo deu sorte de o preço do petróleo subir muito nesse período do Temer e Bolsonaro. Então, isso fez que a empresa recuperasse mais rápido o caixa dela, né? Porque qualquer lugar do mundo, né, empresa de petróleo, ela ganha muito dinheiro quando o barril está caro, né? E ela ganha pouco dinheiro quando o barril está barato. No governo do presidente Dilma, a gente conseguiu a proeza da Petrobras ganhar pouco dinheiro com o barril caro, né? Até brincava sempre que o Brasil era o único país no mundo, e quanto mais gente tinha gasolina, mais prejuízo tinha. A Petrobras, aliás, é a única empresa no mundo petroleiro, quanto mais diesel e gasolina ela vendia, mais prejuízo ela tinha. Então veio o governo, o Roberto Castelo Branco, teve uma estabilidade de preços, mas aí vem a guerra da Ucrânia, né? E aí o governo também entra em desespero, né? Porque, como te falei, esse negócio de preço derivado no Brasil é comoção nacional. Então o governo começa a perder popularidade porque os preços de gasolina são aumentados, né? E aí você cai, o Roberto Castelo Branco sai, né? Entra o general Unisilva, enfim. E mais a paridade, o Bolsonaro sempre ameaçando, não, tem que reduzir esse preço, mas sempre que ele ameaçou, mas ele nunca interviu na Petrobras no sentido de acabar com a paridade de importação. E aí isso virou tema de campanha, 22, né? Você lembra, 22 a campanha do Lula e Bolsonaro, um dos temas importantes era a Petrobras, como sempre mas focado na questão do preço. Lembra que o presidente Lula, durante a campanha, ele falou que ia abrasileirar os preços da gasolina e do diesel no Brasil. Quer dizer, abrasileirar, né, quando você bota no Google Translation, né, significa que vai intervir nos preços. Né? Então todo mundo ficou preocupado com isso. O que acontece? O presidente Lula ganha a eleição e o mercado acha que vai ter uma intervenção maior na Petrobras em 2023, e a Petrobras já anuncia em fevereiro que acabar a política de paridade de importação, anuncia uma nova política de preços. Essa nova política de preços que a Petrobras anuncia, na verdade, é uma caixa preta. No mercado, ninguém entendeu como funciona essa política. Ela dá margem a você subsidiar o produto da gasolina e o diesel, mas também dá margem a você seguir mercado internacional. Para a sorte da empresa, né, 2023 foi um ano que o petróleo caiu de preço em relação ao último ano do governo Bolsonaro, e também, então, o petróleo caiu de preço e a volatilidade que teve em 23 foi uma volatilidade mais para baixo que para cima de preço. Então, a Petrobras teve um ano tranquilo na política de preço, apesar de ter anunciado que acabou com a paridade de importação, na prática, se você olhar todos os reajustes que a Petrobras fez em 2023, ela continua na paridade de importação. Tanto que você vê as ações da Petrobras em 2023 tiveram um comportamento excelente, né? Cresceram a mais de 20%. Então, isso deu sorte ao governo. Então, agora, em 24, né, o que está acontecendo? O governo voltou a ter uma política, né, que o mercado não gostou, que começou com essa coisa de não pagar o dividendo extraordinário, só pagar o dividendo ordinário. Né? E o preço do petróleo está subindo um pouco agora. Então, hoje, por exemplo, você está com a defasagem da gasolina acima de 20%. Quer dizer, hoje a gasolina brasileira está mais barata que o mercado nacional, cerca de 20% a 23%. Então já estava na hora de aumentar o preço da gasolina. Né? E o diesel está menos, está em torno de 9% a 10%.
né? Então, poderia-se hoje aumentar a gasolina, principalmente a gasolina, deveria subir de preço. Porque tem outra coisa também. Quando a Petrobras trabalha com preços abaixo do mercado internacional, você inviabiliza a importação dos agentes privados. Então, as empresas que importam produto, né, acabam não conseguindo. O diesel ele teve um comportamento muito particular em 23 e continua tendo em 24, o seguinte: o Brasil está importando muito diesel da Rússia. E o diesel da Rússia tem um preço abaixo do diesel do mercado internacional. Então, por isso que a paridade do diesel no Brasil é menor que a gasolina. É um efeito, né? O Brasil, 80% do diesel que o Brasil está importando vem da Rússia, né, por causa das sanções comerciais na guerra. Então, está acontecendo isso hoje. Teria que estar aumentando a gasolina. Acho que não vai acontecer isso. A Petrobras está numa grande turbulência nesse início do ano. Lembra que o Lula anunciou a retomada dos investimentos na Abreu e Lima, a refinaria da Pernambuco, que só causou prejuízo para a Petrobras. Né? Ele está falando de recomprar a refinaria da Bahia, né? Não faz sentido recomprar uma refinaria da Bahia. Está falando até em recomprar a Vibra, a VBR, enfim. E agora ele tem uma atitude concreta que foi não pagar os dividendos extraordinários. Então vamos ver como é que vai acontecer esse ano, porque sempre a paridade depende do barril e do câmbio. O barril está crescendo, então, esse ano deu uma subida, e isso está fazendo que hoje a gente tem uma diferença de gasolina no mercado nacional superior a 20%. Eu me lembro um ano atrás, não sei se você vai lembrar, estava no Rio, eu com você, o Juca Abdala, que é um grande investidor, e eu me lembro que você falou para tomar um cuidado com o preço que a Petrobras iria praticar caso a cotação do petróleo subisse, que era fácil manter a paridade com o preço em queda, e quando o preço subisse que a gente ia entender um pouquinho melhor a cabeça do governo. E isso associado com a queda da popularidade medida nas últimas pesquisas, provavelmente bota o governo no corner para tentar intervir, manter o preço mais baixo do que o mercado internacional. A minha pergunta é, você concorda com essa afirmação? E 2, quais são as consequências para o consumidor no Brasil? A maior parte das pessoas, elas preferem, eu também prefiro, todo mundo, petróleo mais barato do que mais caro. Por quê? Porque deveria ficar mais barata a gasolina. Mas qual que é o problema de você vender uma gasolina abaixo do preço internacional a médio e longo prazo para nós brasileiros? Olha, eu acho que você tem razão. A popularidade do governo está caindo nas pesquisas, né? E a Petrobras está num momento de turbulência. Como eu falei, a gente viu nas últimas semanas uma discussão muito grande sobre o pagamento dos dividendos, né? Então, isso aí, o mercado, a ação da Petrobras, semana passada, o valor de mercado da Petrobras chegou a cair mais de 10% do valor da empresa, quase 60 bilhões de reais, né? Em função do mercado perder a confiança, que o mercado está preocupado se você não vai ter mais disciplina de capital, né? Ou seja, ao não pagar o dividendo, o mercado leu que a Petrobras está alocando mal o capital. Aí vem a questão do preço, eu sempre falei também isso. A política atual da Petrobras, como eu já te disse, ela dá margem que a Petrobras siga mercado nacional, como dá margem para ela não seguir mercado nacional. Então, quando o preço está caindo, ela segue mercado nacional. Quando está aumentando, fica mais difícil, como agora, para de perda de popularidade. Agora, evidentemente que todo mundo gosta, você falou, de gasolina barata, como consumidor. Mas veja bem, para o acionista da Petrobras é um problema. Para quem tem ação da Petrobras, ele deveria torcer para a Petrobras seguir os mercados internacionais, porque senão vai ter uma queda de receita da empresa. Como é que ela vai investir para explorar petróleo do pré-sal? Ela vai se endividar outra vez, porque a receita dela com vendas de gasolina diesel vai cair. Vai ser obrigada a se endividar outra vez, como foi no caso do governo Dilma. Isso é muito perigoso, né? Segundo, tem uma coisa maluca pra caramba nisso, né, Thiago? Porque a gente fica falando no Brasil de transição energética, de biocombustíveis, né? Na hora que você bota a gasolina mais barata que o mercado nacional, você está subsidiando o combustível fóssil. Na prática é isso, né? E você está prejudicando, quer dizer, a competitividade do combustível fóssil com os biocombustíveis. No caso da gasolina versus etanol, no caso do diesel, diesel versus biodiesel. Então você está também tendo essa questão. Segundo, terceiro ou quarto,
você está inviabilizando o negócio de importador privado. Importador privado, se a Petrobras pensar em vender gasolina e diesel muito barato aqui, você vai acabar o negócio dos caras. Muita gente acha, inclusive, que se esses caras pararem de importar, gasolina barata também pode levar a um desabastecimento do mercado, né? Porque você não vai ter a gasolina suficiente para atender nenhum diesel. Aí vem aquela outra preocupação maior ainda, que obviamente que a Petrobras não vai deixar que o mercado fique desabastecido. Imagina você no posto de gasolina, não ter gasolina para botar no teu carro, não ter diesel para botar no seu carro. Isso aí dá convulsão social, né? Então, se ela seguir essa política, ela pode cometer um erro mais grave. Que é o erro mais grave? Porque, veja bem, não sei se vou conseguir me explicar. Quando a Petrobras produz, por exemplo, ela importa 25% do diesel que a gente consome. Petrobras não, o Brasil, né? Importa 25% do diesel que a gente consome e importa em torno de 15% da gasolina que a gente consome, depende da sazonalidade. Mas se o importador não tem estímulo econômico para trazer o importador privado gasolina e diesel, alguém tem que comprar. Quem vai comprar? A Petrobras. E aí foi o grande buraco do governo Dilma. Porque se você vende mais barata a gasolina que você produz aqui dentro, você não dá prejuízo à Petrobras, ela deixa de ganhar dinheiro, mas não dá rombo no caixa. Agora, quando você importa gasolina mais cara e vende mais barato aqui dentro, aí você está dando rombo no caixa de verdade. Você está importando por 2, vendendo por 1 aqui. Então, isso aqui é o mais grave que pode acontecer no caso de petróleo subir de preço esse ano, o câmbio ter problema de câmbio e essa defasagem começar a crescer. E para o consumidor, existe alguma consequência? Você já falou do desabastecimento. A Petrobras, se ela começar a ter prejuízos, isso também pode fazer com que ela invista menos e, ao longo do tempo, talvez não tenha produção de petróleo que faça frente ao consumo nacional. Você concorda com isso? Olha só, vamos lá, a Petrobras, quer dizer, o mercado brasileiro, ele abriu em 98 com a Lei 9478, né? Você acabou com o monopólio da Petrobras, né? Então, você hoje tem um mercado, vamos dizer assim, de concorrência no exploração e produção, né? Hoje a Petrobras produz aí 75% do petróleo, as empresas privadas produzem o resto. Você teve um sistema de leilões com muito sucesso. Na questão da refinaria, você nunca conseguiu vender refinaria. Né? Por que você não conseguiu vender refinaria? Exatamente por esse assunto que a gente está tratando aqui, o risco de um controle de preço. Então, porque o Brasil é um país super interessante, Thiago, para construir refinarias e aumentar o volume que as refinarias atuais refinam de petróleo. Por que é um país interessante? Porque nosso mercado é muito grande. Nós somos grandes consumidores de gasolina e de diesel. E nós somos hoje grandes produtores de petróleo. Então, do ponto de vista econômico, não faz sentido você exportar petróleo e importar derivado. Tem alguma coisa errada aí. Né? Então, eu sempre falo o seguinte, se você tivesse conseguido abrir o mercado de refino como você abriu o mercado de exploração e produção, provavelmente hoje a gente seria exportador de derivado, porque a gente tem a matéria-prima que é o petróleo, tá certo? E agora a Petrobras não se abriu o mercado de refino e a Petrobras também não investiu muito em refino, porque ela, de maneira até inteligente, ela bota mais dinheiro no EIP, né? Porque é onde você tem muito mais margem, muito mais retorno, taxas de retornos econômicos muito superiores a refino. Aí no governo do Temer já começou a tentativa de se privatizar, de se vender refinarias. E no governo Bolsonaro se assinou um PCC, um termo de compromisso com o CAD, onde a Petrobras iria vender 50% da capacidade de refino dela e ficaria só com as refinarias do filé mignon, que é o eixo Rio-São Paulo. O problema é que não se conseguiu vender muitas refinarias. Você vendeu Manaus, que é uma refinaria pequena, e você vendeu uma refinaria grande, que é a Bahia, que é mais ou menos 14%, 15% do market share brasileiro. Né? Então, aí veio o governo Lula, e o governo Lula parou as vendas todas, mas não vende mais nada, nem campo de petróleo, nem refinaria, então parou. E ela, ao contrário, ela está agora querendo recomprar a refinaria da Bahia, que foi comprada pelo fundo Mubadala. Né? Então, se ela fizer essa recompra, é muito ruim, porque ela tá alocando capital de maneira errada. Né? Que um ROI de uma refinaria é 5,5, 5,6. De pressão é superior a 20. Então, para o acionista, é muito melhor botar dinheiro no pré-sal que está comprando refinaria. Refinaria é uma indústria, uma fábrica.
E o Brasil, volta a dizer, se a gente tivesse uma política de preços consistente, sem riscos de intervenção do governo, o Brasil poderia atrair muito investidor para refino no Brasil, que eu volto a repetir, o consumo aqui é grande, o consumo tende a aumentar, o consumo brasileiro de derivados de petróleo só não cresceu mais nos últimos anos, que a economia brasileira não cresceu também. Né? E você tem uma correlação direta entre crescimento econômico e consumo de derivados. Tá certo? Então a gente tem um potencial enorme de consumir aqui dentro e nós temos petróleo. Né? E a gente faz o quê? Exporta petróleo e importa derivado. Não tem lógica nenhuma isso. Agora, para você investir em refino, você precisaria atrair investidor privado. Você não está atraindo agora, pelo contrário, a Petrobras quer voltar tudo para trás. Eu não sei nem qual vai ser a posição, por exemplo, do CAD, se o CAD vai permitir que a Petrobras recompre a refinaria da Bahia. A meu ver, não deveria. Isso é concentração de mercado, ele está afetando o consumidor. E o consumidor, né, já? Quem é a maior defesa do consumidor? É a concorrência. E refino no Brasil é um monopólio. Né? Então, acho que a gente precisaria realmente de dar esse passo. Estava sendo dado, parou, não vai ser mais. E aí fica difícil, por exemplo, imagina que vem um próximo governo que queira outra vez vender refinaria. Fica difícil vender, porque você criou mais uma instabilidade. Ele vai vender, aí daqui a 4 anos vem um governo mais de esquerda que quer estatizar outra vez. Então, o cara não vai ter estímulo para comprar. Você vê, a Argentina é o caso. A YPF, que é a Petrobras Argentina, foi privatizada, foi estatizada e agora o Milei quer privatizar. É muito difícil ele conseguir privatizar, encontrar um investidor de qualidade, talvez contratar um investidor muito mais aventureiro. Por quê? Porque o cara fica com medo, não, daqui a 4 anos o peronismo ganha outra vez, o cara vai querer estatizar outra vez. Então, essas idas e vindas de regulação criam o quê? Uma insegurança jurídica e uma instabilidade regulatória, o que não dá sinal nenhum, né? Dá um sinal errado para você botar dinheiro nesse segmento de refino. Adriano, minha última pergunta é: qual a relação entre esse preço praticado de combustível mais baixo e os futuros dividendos da Petrobras? Olha, é uma relação direta, né? Que eu te falei, né? A Petrobras é uma empresa que ela vende petróleo e ela vende gasolina, diesel e outros derivados, VLP, nafta, etc. Então, na receita da Petrobras, a venda de derivados é quase metade da receita da Petrobras. Se você reduz essa receita, você vai reduzir o lucro, né, e, consequentemente, você vai reduzir a geração de dividendos. Adriano, eu tenho mais uma última pergunta. A Petrobras, para fazer os investimentos do pré-sal, ela fez uma das maiores capitalizações, né, o que a gente chama de follow-on do mercado, ou seja, vender novas ações para atrair dinheiro para poder fazer os investimentos do pré-sal. Você acha que essa pressão de preços de combustível no Brasil, vendendo abaixo da paridade internacional, pode representar um risco adicional que investidores vão ver caso a Petrobras tenha que fazer para a margem equatorial uma capitalização parecida com o que foi feita no pré-sal lá atrás? Com certeza, né, Thiago? Porque, olha só, acaba que qualquer tipo de intervenção que o mercado acha que é intervenção, que isso perde confiança, a empresa perde a confiança no mercado, dificulta ela, inclusive, a levantar recursos, né, a alavancar a dívida. Né? Então, eu acho o seguinte, volto a repetir, você não pode fazer o que aconteceu naquela tragédia que foi o governo Dilma. Né? Você subsidiou de tal forma a gasolina e o diesel que você reduziu a receita da Petrobras e a Petrobras, para investir no pré-sal na época, teve que se endividar enormemente, né? A dívida dos 120 bilhões. Então, agora a Petrobras tem uma campanha nova a fazer, que você falou, que é a questão da margem equatorial. Ela precisa de dinheiro, né? Ela precisa ter caixa para isso, são investimentos capital intensivo. Né? Então, se ela faz uma política de subsidiar a gasolina e diesel, volto a repetir, ela reduz receita, ela vai ter que ser obrigada ou a investir menos ou a arrumar dinheiro no mercado, que vai ser um dinheiro mais caro. Né? Então, isso vai ser muito ruim para o acionista da Petrobras. E as outras empresas também acabam ficando preocupadas. Né? Não é só o setor de petróleo. Cada vez que você tem uma medida do governo que significa, que é interpretada pelo mercado como intervenção, isso rebate em todo o setor de infraestrutura, não é só no setor de óleo e gás. Né?
O mercado ele não gosta de intervenção. Né? E do consumidor também isso é péssimo, né? Volto a repetir. O consumidor precisa de mercados cada vez mais concorrenciais. Adriano, muito obrigado pela sua participação. Sei que seu tempo é mega corrido. Mais uma vez, obrigado. E sabe que você é sempre um parceiro do canal. Sempre que quiser vir aqui, fica o convite, tá bom? Obrigado, Thiago. Foi um prazer bater esse papo com você. Também a recíproca é verdadeira. Quando você precisar de mim aí para a gente ter outra conversa aí, vamos ver se a gente tem outra conversa mais positiva, né, sobre setor de energia no Brasil e Petrobras, né? A notícia boa, né? Enfim, é isso. Um abraço grande a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.